Buscando um bom intermediário, mas não quer gastar muito em celular? Então você pode estar em dúvida entre esses dois modelos, o Galaxy A21s e o Redmi Note 9. Eles podem ser encontrados no mercado nacional por menos de R$ 1.500, mas qual vale mais o seu dinheiro? Assista este comparativo até o fim que o tudocelular.com vai te ajudar na escolha certa para a compra. Samsung e Xiaomi apostam em design similar. Tanto o A21s quanto o Note 9 trazem entalhe em furo do lado esquerdo para abrigar a câmera de selfies. Os dois são grandes e possuem medidas similares, incluindo espessura e até mesmo o peso. A Xiaomi sempre se destaca com a linha Note por caprichar mais no acabamento, porém o Redmi Note 9 perdeu a traseira em vidro e traz corpo todo de plástico como o rival coreano. O Galaxy tem cores com efeito furta-cor, enquanto o Redmi traz um tom degradê. Ambos possuem 4 câmeras na traseira. O A21s possui o mesmo bloco saltado com as câmeras em formato de L no canto esquerdo, visto em outros da linha Galaxy A. O Note 9 traz suas câmeras mais para o centro, emendando com um leitor biométrico. E por falar no sensor de digitais, o da Xiaomi é mais preciso e eficiente. Se busca o mais completo, então vai preferir o Note 9. Ele tem NFC e emissor de infravermelho. De resto, os dois oferecem as mesmas tecnologias de conectividade. Começamos com o primeiro ponto para o Redmi Note 9. Temos tela de 6,5 polegadas em ambos, com resolução superior para o Redmi. O Galaxy tem brilho mais forte, porém, falta um sensor de luminosidade. Sempre que você precisar sair ao sol, terá que regular o brilho manualmente, pois o brilho automático não funciona muito bem. Por mais que sua tela LCD simples tenha cores lavadas, ainda terá uma calibração mais próxima da realidade, diferente do Redmi, com o seu branco puxando mais para o ciano. Porém, o nível de preto é melhor no Note 9. Samsung e Xiaomi ainda decepcionam na parte sonora com os seus intermediários. Enquanto Motorola aposta em som estéreo, temos aqui áudio mono nos dois modelos. Nenhum empolga em potência sonora, porém o Galaxy tem som menos abafado e que distorce menos no máximo. Ele ainda vem com fone de ouvido na caixa que serve para quebrar o galho até você comprar uma opção melhor. Se busca um bom celular para ouvir músicas, ficará um pouco decepcionado com os dois. Damos então empate em tela e um ponto a mais ao A21s na parte sonora. Ambos saem da caixa com Android 10. A diferença é que temos a One UI no Galaxy e a MIUI no Redmi. Aqui a escolha vai de cada pessoa, já que cada sistema tem seus prós e contras. Agora, se você está mais preocupado com usabilidade do que com funcionalidade, indicamos o A21s como a melhor opção. O seu Android flui melhor e apresenta menos engasgos, além de conseguir segurar mais aplicativos e jogos abertos ao mesmo tempo. O Note 9 tem de extra a função de controle remoto universal, que pode ser bastante útil. Agora, se você é do tipo que fica preocupado com atualizações do Android, então provavelmente vai acabar preferindo o Galaxy. A Samsung vem oferecendo um suporte muito melhor que a Xiaomi, que além de demorar a atualizar os seus celulares, ainda lança diversos updates bugados. O Galaxy A21s leva a melhor em software. O Redmi vem equipado com o chip Helio G85 da MediaTek e o Galaxy com o Exynos 850. Qual é mais potente? Em nosso teste de velocidade, que leva em conta o desempenho no multitarefas, tivemos vitória com folga para o Galaxy A21s. Além de ter 1 GB a mais de RAM, o seu software está melhor otimizado. Já em benchmarks, a situação se inverte e o Redmi consegue números maiores. No Antutu, chega a uma diferença de 40% entre os dois. Mas e em jogos, qual vence? Temos desempenho similar nos dois modelos, porém o Redmi conta com o Game Turbo, que ajuda a ter maior controle sobre os jogos e conseguir extrair mais do desempenho, além da opção de medir a taxa de FPS. Damos um ponto a cada em desempenho, já que cada um tem as suas vantagens. Se você chegou até este comparativo, provavelmente pode ser porque está buscando um celular com bateria grande. Encontramos 5.000 mAh no Galaxy e 20 mAh
hora a mais no Redmi. Temos ótima autonomia nos dois, com bateria durando mais de um dia. O Galaxy rende um pouco a mais devido à sua tela de menor resolução. Já em termos de recarga, declaramos empate. Ambos demoram um pouco mais de 2 horas para ir de 0 a 100%. Assim, damos ponto ao A21s por ter maior autonomia. Galaxy e Redmi apostam em câmera de 48 megapixels e poderíamos até esperar qualidade similar em fotos. Mas o restante do hardware faz diferença. MediaTek ainda sofre no pós-processamento e é justamente isso que vemos no Note 9. Falta um pouco de saturação nas cores, o HDR não ajuda a reduzir o estouro de luz, as sombras saem sem detalhes e é possível até perceber ruídos em fotos tiradas de dia. O Galaxy A21s também apresenta melhores fotos com a câmera ultra-wide. Ele não sofre com imagens escuras e de baixa qualidade como temos no rival chinês. A câmera macro de 2 megapixels em ambos. A resolução é mais baixa e dificilmente você conseguirá uma foto com boa qualidade. Porém, o Redmi Note 9 tem a vantagem do foco automático, que permite chegar mais perto do que você deseja fotografar. Nenhum se destaca à noite e o modo retrato do Note 9 até ajuda a clarear as fotos, mas deixa tudo granulado. O A21s leva a melhor em conjunto traseiro de câmeras. O intermediário da Samsung até que tem um conjunto de câmeras legal na traseira, porém a frontal decepciona. A qualidade das selfies é apenas mediana e fica abaixo de muitos da própria linha. O Note 9 também não se destaca em selfies. Em locais externos terá boas fotos, mas basta ir para um local com pouca luz ou uma luz mais precária para perceber a queda de nitidez e surgimento de ruídos. O A21s falha mais no recorte do efeito retrato, já o Redmi tem HDR problemático. Damos então empate em selfies, já que nenhum se destaca nesse quesito. Mas se você busca um celular que filme em 4K, chegou ao comparativo errado. O Note 8 gravava nessa resolução, mas a Xiaomi decidiu reduzir a capacidade da filmadora para Full HD, mesma resolução do A21s. O Galaxy entrega vídeos com melhores cores, tem foco mais ágil e treme menos. À noite terá vídeos bastante escuros com os dois, especialmente ao usar a lente ultra-wide. Na captura de áudio também temos vitória da Samsung. O Galaxy A21s grava som estéreo de qualidade, enquanto o Note 9 tem áudio apenas mono. Damos então o ponto para o Galaxy em filmadora. O Redmi Note 9 chegou oficialmente ao mercado nacional por incríveis R$ 2.800 na versão com 3 GB de RAM e 64 para armazenamento. Atualmente já é possível pegar a versão com mesma quantidade de RAM do A21s por esse preço, mas que acaba saindo muito mais caro que o intermediário da Samsung. Se não faz questão de garantia nacional, poderá até encontrar o Redmi Note 9 no varejo nacional, em marketplaces, por preço similar ao Galaxy. E aí, qual vale mais a pena? O A21s tem melhor custo-benefício dos dois. Com isso, damos o último ponto ao Galaxy. Se você estava em dúvida sobre qual intermediário comprar, agora sabe que deve escolher o da Samsung. Ele tem tela com brilho mais forte, melhor alto-falante, entrega desempenho superior no multitarefas, sua bateria dura um pouco a mais e, no geral, é um melhor celular para fotos e muito melhor para vídeos. O Redmi Note 9 só valeria a pena se custasse bem menos que o Galaxy A21s, o que não é a realidade atualmente. Se levar em consideração a versão nacional vendida pela DL, a situação fica ainda mais complicada para o intermediário chinês. Sendo assim, recomendamos o Galaxy A21s como a melhor compra e isso dificilmente mudará nos próximos meses. E nos links abaixo te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para os dois modelos, é claro, e em lojas confiáveis. Aproveita para comentar aí abaixo qual você prefere e qual é o motivo. Eu vou encerrando por aqui, nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá!